Irmãos, então, quero saudar a todos que estão aqui e também em casa com a paz do Senhor Jesus. Nós vamos dar início a esse nosso estudo bíblico e hoje nós vamos dizer assim, fechar o assunto, o estudo sobre oração. E hoje nós queremos tirar um tempo para a gente abrir para perguntas, alguma exposição, alguma dúvida acerca desse assunto que é oração. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar. Senhor nosso Deus e eterno Pai, nós agradecemos ao Senhor pelo dia que passamos. O Senhor nos guardou com vida e por esse momento agora da noite estarmos reunidos, meu Deus, para o estudo da palavra do Senhor. E no nome santo e glorioso de Jesus, nos ajuda a compreender e, acima de tudo, ó Deus, aplicar, viver, cumprir a palavra do Senhor, que é o mais importante. Nos ajuda, Senhor, a sermos transformados por ela, meu Deus, e sermos cada vez mais parecidos com Cristo Jesus, para a glória eterna do Teu nome. Nos ajuda, fala conosco, nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos. Primeiro nós vamos abrir nossas Bíblias em Hebreus, capítulo 4, versículo 14, 15 e o 16. Nós vamos ver aqui a oração como uma providência de Deus. Nós precisamos enxergar a oração assim. A oração é uma providência de Deus. Então, Hebreus, capítulo 4, versículo 14, pode projetar aqui? Diz assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. O 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Meus irmãos, a oração, então, ela é como o que o escritor da carta aos Hebreus aqui está dizendo, é que a oração é uma providência de Deus, é um recurso de Deus, para que nós possamos desenvolver crescentemente uma comunhão, um relacionamento com Deus. Oração é para isso. Oração, ela é para desenvolver o nosso relacionamento com Deus. Eu queria que você prestasse atenção aqui, no versículo 15, volta no 15. Alguns detalhes nesses versículos, porque o escritor está dizendo que Jesus, ele está agora, nesse exato momento, cumprindo o papel de sumo sacerdote. Vamos só lembrar um pouco aqui o que o sumo sacerdote fazia. Tabernáculo estabelecido, ele era composto de 3 partes, o átrio, o santo lugar e o santo dos santos. No átrio, todo mundo chegava, todo mundo podia entrar no átrio. A multidão, o pecador, todo mundo. A primeira peça que se encontrava era o altar do holocausto. Então, ali no altar, o ofertante ou o pecador trazia a sua oferta, entregava para o sumo sacerdote, ele degolava aquilo em cima do altar, tirava o sangue, levava para dentro do tabernáculo. O pecador ficava do lado de fora. Agora, o sumo sacerdote iria entrar no Santo dos Santos, lá onde estava a Arca da Aliança, para poder receber de Deus o perdão em favor daquele pecador que estava lá fora do tabernáculo, esperando a resposta. Então, ele fazia isso.
Quando era o pecado coletivo ou o perdão coletivo, ele fazia uma vez por ano. Ele pegava um cordeiro macho de 1 ano, sem defeito, degolava aquele cordeiro em cima do altar em favor de toda a congregação. Ele pegava aquele sangue, a segunda peça do tabernáculo era a bacia de bronze com água, onde ele lavava as mãos. Dentro do santo lugar tinha do lado direito a mesa dos pães, do lado esquerdo o candelabro e na frente o altar do incenso. E logo depois a cortina que separava o santo dos santos. E quando ele entrava, só o sumo sacerdote, os sacerdotes podiam entrar até no santo dos santos, no santo lugar, no santo dos santos, só o sumo sacerdote, uma vez por ano ele entrava levando sangue nas mãos. E ali dentro ele espargia o sangue em cima do propiciatório, que é a tampa de ouro com os 2 querubins. Então essa era a figura dele. Ele era o intermediário entre Deus e os homens cá fora, ou o pecador cá fora. Então ele fazia esse trabalho. A Bíblia diz então que Jesus ele vem e cumpre essa ordem de Deus, a ordem sacerdotal de Deus para Jesus. Quando ele cumpre essa ordem sacerdotal, ele transfere para a igreja agora o sacerdócio. A igreja ela não é sacerdotal. A igreja ela não tem esse papel. O crente em Cristo Jesus, o que a Bíblia está dizendo é que a partir de agora, todo crente tem direto acesso a Deus, ao trono da graça. Isso é chamado de sacerdócio do crente. Não é papel sacerdotal. A igreja não é sacerdotal. Quem está falando isso está doido, não entende de Bíblia, não sabe nada de Bíblia. A igreja não tem esse papel. Cristo, ele é o sumo sacerdote que transfere para nós agora o direito de entrar, é o que a Bíblia está dizendo para nós. Então nós vamos ficar com o que a Bíblia está dizendo. Então esse papel aqui, Cristo está fazendo exatamente nesse momento. Ele está agora diante de Deus. Romanos 8:34 diz assim, e ele está intercedendo por nós, junto ao trono de Deus, junto a Deus. É o papel do sumo sacerdote, e é o que Cristo está fazendo agora. Então a Bíblia está dizendo então para mim, que eu tenho lá no céu, um sumo sacerdote, que pode compadecer-se de mim. Por quê? Está falando de Jesus, não de Deus. Porque um dia, ele veio aqui, e ele viveu aqui 100% homem, e 100% Deus. Ele tinha que ser 100% homem e 100% divino. Porque, como homem, o sangue dele tinha que agradar a parte humana. E como divino, ele tinha que agradar a parte divina, que é a parte de Deus. Então, ele sabe o que é passar fome, ele sabe o que é passar frio, enfim, todas as fraquezas que eu tenho, que você tem, ele sabe. Então, aqui, o que eu aprendo com isso? Eu posso falar com ele tudo. Tudo. Eu não preciso ter reservas com ele, porque ele sabe. Você está sentindo tristeza? Ele sabe o que é isso. Os irmãos lembram lá do Getsemane? Você está sentindo fome? Ele sabe o que é isso. 40 dias no deserto. Você está sentindo frio? Ele sabe o que é isso. Está sentindo sede? Ele sabe o que é isso. Desprezo. Lá no Getsemane todo mundo fugiu e ficou sozinho. Ele sabe o que é isso. Ser traído? Ele sabe o que é isso. Ser negado, ele sabe o que é isso. Os irmãos entenderam? Todas as fraquezas, todas, com um diferencial, ele não pecou. Nós pecamos, a nossa natureza é caída, pecaminosa. Então todas as fraquezas que eu tenho, que você tem, Jesus sabe, o sumo sacerdote sabe. É por isso que eu não preciso ter reservas com ele. Eu posso falar tudo para ele, tudo, o tempo todo. Oração, meus irmãos, nós precisamos quebrar, vamos falar aqui de alguns conceitos que... Vou adiantar um pouco aqui. De tanto as pessoas criarem mitos, conceitos acerca da oração, vamos ser sinceros, oração é um negócio chato demais. É por isso que as pessoas não gostam de orar. Sabe por que eu resisto, você resiste em orar? De tanto mito que as pessoas inventaram, criaram. A Bíblia está dizendo que eu não preciso de ter nenhum desses mitos, nenhuma reserva, eu posso ir direto a Deus, e antes de eu falar, Ele já sabe.
do que eu preciso. Mas ele quer falar, para quê? Não existe relacionamento, meus irmãos, sem diálogo. Existe. Marido e mulher estão casados, nunca conversaram, 40 anos estão morando na mesma casa. Existe isso? Não, não existe. Não existe relacionamento sem diálogo. Não existe relacionamento com Deus sem oração. Oração é isso. É você conversar com Deus, igual a gente está conversando aqui agora. Eu não preciso ficar criando aquelas frases de efeito, ficar criando aqueles mitos na terceira pessoa, e estar medindo palavras para falar com Deus. Eu não vou desrespeitá-lo, desonrá-lo, mas eu posso falar tudo com ele. Isso aqui tem que ficar claro para a gente, porque como um dia, ele esteve aqui e ele sabe o que é isso. Então, porém, um que como nós, em tudo foi tentado, em tudo, mas sem pecado. Toda a tentação que eu passo, que você passa, Jesus já passou. Então ele sabe. Versículo 16. 16. Aí ele vai dar uma ordem. Cheguemo-nos, ou cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Eu posso chegar, irmão. Você pode chegar. Hoje eu não preciso de um representante. É por isso que a gente precisa acabar com esse negócio a gente precisa de orar uns pelos outros. Eu não posso fazer disso um amuleto, uma muleta. Não, eu vou na igreja hoje pedir oração para o pastor. Não tem problema. Mas você vai sofrer o dia inteiro para esperar chegar à noite. No nosso caso aqui ainda é um pouco pior, que só tem culto na quarta, sábado, domingo. Aí você fica segunda, terça sofrendo para esperar na quarta-feira para o pastor vir para orar para você. Você precisa disso? Não. Olha o que a Bíblia está falando para mim e para você. Nós somos crentes em Jesus. Nós fomos salvos em Jesus. A Bíblia diz que nós fomos comprados pelo sangue dele, por ele. Então agora eu posso chegar com confiança. É ele que está falando isso comigo. É a palavra dele. Eu posso ir direto no trono da graça. Os irmãos lembram de Esther? Da história de Esther? Que Mardoqueu falou com ela: olha, entra na presença do rei e clama ao rei. Não, eu não posso, porque se eu entrar na presença do rei, eu não fui chamada ainda. Se eu entrar na presença dele sem ser chamado, eu vou morrer. E ela era rainha. Ele falou com ela assim: olha, não pense em você, que se você não entrar, não tem problema, você vai morrer de qualquer jeito. Deus vai levantar outra pessoa. E ela foi na presença do rei. E quando Assuero viu, ele estende o cetro para ela, e ela entra, e ela chega, e ela toca no cetro. Precisava ter dia marcado, o rei é que exigia, o rei é que marcava: olha, dia tal, quero que a rainha venha aqui. Ela não podia ir antes. Então, ele está usando essa figura aqui do trono, para nós entendermos a autoridade, o domínio, o poder de Deus. Meus irmãos, o trono de Deus é o centro do poder de Deus, e a Bíblia está dizendo que eu posso ir nele. Eu não preciso esperar ninguém. É por isso que depois Paulo, lá em 1 Tessalonicenses 5:18, vai dizer assim: orai sem cessar. Orai sem cessar. Orar sem cessar aqui, irmãos, não é ficar o tempo todo falando, não, é você não ficar sem conversar com Deus. Então eu não preciso, eu preciso de um tempo com Deus. A única coisa que é democrática no mundo é o tempo. 24 horas é aqui no Brasil, em qualquer parte do mundo. Então, a mesma quantidade de hora, de um dia que Deus me deu para você, deu para o japonês, para o chinês, para o americano, deu para todo mundo. Então, todo mundo tem tempo. O que eu não posso, o que a Bíblia está dizendo aqui, é para eu não ficar sem falar com Deus, conversar com Deus, relacionar com Deus, que quanto mais eu converso com Ele, mais perto dEle eu vou ficar. Não existe, meus irmãos, um crente mais abençoado que o outro. Existe um crente que fala mais com Deus do que o outro. Existe um filho que relaciona mais com o seu pai do que o outro. É isso que existe dentro de uma igreja. Não existe a oração poderosa, fulano de tal, tem uma oração, ele ora. Não, não existe, existe aquele que fala mais. Então eu posso chegar diante do trono da graça de Deus.
E ele vai usar aqui duas expressões, que é misericórdia e graça. As duas estão no trono de Deus. E nós precisamos entender o que é misericórdia e o que é graça. E essas duas ações de Deus estão à minha disposição, à sua disposição, à disposição de todo crente. Então, o que a Bíblia está dizendo para mim aqui é que a igreja não é sacerdotal, ela tem o sacerdócio, ela tem o direito. O crente tem o direito agora de entrar, porque nós temos junto de Deus um sumo sacerdote que intercede por nós. Então eu posso chegar com confiança. Confiança. Guarda bem essa palavra aqui. Confiança aqui está ligada à fé. É a mesma coisa. A esperança, mesma coisa. Então eu posso ir. Eu posso. Você pode. Que hora do dia? A hora que você quiser. Não existe um horário marcado como o rei marcava para a rainha entrar na presença dele. Não existe. Está registrado isso lá na Bíblia, no Velho Testamento, para mostrar o poderio do rei, para mostrar o que é Deus. Então Jesus veio e ele fez isso com a sua morte. Então eu posso ir ao trono de Deus. Eu posso. Você pode. Você não precisa esperar. Você não precisa esperar, você não precisa de alguém. Não existe ninguém mais abençoado do que o outro. Não existe. Existe alguém que fala mais com Deus do que o outro. Alguém que relaciona mais com Deus. Alguém que não perde tempo. Ele está em constante oração. Ele está em constante diálogo com Deus. Ele fala tudo para Deus. Chega o final do dia, ele chega, se é o horário dele falar com Deus, um horário reservado, ele vai falar para Deus o que ele passou. Deus quer ouvir, é o pai que quer ouvir o filho. Então, a misericórdia, ela me dá aquilo que eu não mereço, e a graça me livra daquilo que eu mereço. Salvo pela graça, e a misericórdia me dá aquilo que eu não mereço. Então, eu posso ir, eu pedir. Cristo me deu esse direito. Vamos um pouco mais à frente aqui, Hebreus capítulo 10, versículo 19. Olha o que o escritor vai dizer: temos, pois, irmãos, ousadia, confiança, segurança para entrar no santuário, mais uma vez falando do santuário, pelo sangue de Jesus. Então o sangue de Jesus, ele abriu para mim essa porta. Ele abriu esse caminho. Versículo 20. Tendo, pois, irmãos, ousadia, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Então esse caminho foi consagrado, separado. Consagração é separação. Você separa aquilo. Você está consagrando aquilo. Então esse caminho é separado para os crentes em Cristo Jesus. Versículo 21. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. 22. Cheguemos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Então nós precisamos chegar assim. Então quando eu chego diante de Deus, eu vou ser sincero, é o meu coração, sou eu. Porque Cristo está me representando junto a Deus. Eu não preciso esconder o meu coração. Na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1, filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, nós temos um advogado. João já vai mostrar Jesus como um advogado, junto ao Pai. Então, ele está ali. Então, eu posso chegar com um coração verdadeiro, com inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Então, eu posso fazer isso. Você pode. Meus irmãos, só não faz uso disso aqui quem não quer. A Bíblia está me dando todo o direito de fazer isso. Então a oração é essa comunicação poderosa que Deus nos deu, é esse recurso. Então eu posso dizer que a oração, ela é uma providência de Deus, para que eu me chegue a Ele, para que eu me aproxime dEle, para que eu me relacione com Ele. Eu oro falando com Deus, e Deus fala comigo. Eu não preciso ir atrás de alguém,
Eu não preciso procurar alguém para Deus falar comigo. Eu posso. Meus irmãos, toda vez que eu deixo de orar por alguma coisa, eu estou dizendo para Deus que eu não preciso dele. É isso que eu estou dizendo para Deus. Eu não vou orar, então eu estou dizendo para Deus que eu não preciso dele. E depois eu quero mostrar para os irmãos aqui algumas coisas. A oração é um mandamento. Eu quero passar aqui para os irmãos alguns versículos, para nós entendermos a oração é um mandamento. Deus quer tanto relacionar-se comigo, com você, que Ele deixou a oração como um mandamento. Um mandamento. Vamos abrir Lucas 22, 40. E quando chegou àquele lugar, disse Jesus: orai, é uma ordem que Jesus deu, para que não entreis em tentação. Ele chegou no Getsêmani, falou com os discípulos assim: orem. Deu para eles uma ordem. O que eles fizeram? Dormiram. Não oraram. Chegou a turba, pegou todo mundo dormindo. Então, orem, é uma ordem. Lucas 18, 1, nós começamos aqui na primeira quarta-feira da oração, o dever de orar sempre e nunca desmorecer, nunca desanimar. Então é uma ordem, orar é uma ordem. 1 Tessalonicenses, já vimos aqui, 5,18, orai sem cessar. Tiago 5,13. Tiago 5,13. Está alguém entre vós aflito? Ore. Você está aflito? Olha o que a Bíblia está me dando uma ordem. Você está com o coração angustiado, aflito? Ore. Geralmente, o que nós fazemos, irmãos? Vamos ser sinceros. Hein? Pega o WhatsApp, fica deprimido, vai para o Instagram, ver a vida dos outros. Então aprende aqui uma coisa, você está aflito, uma aflição, não sei, uma aflição que você está nela, ore. Está alguém contente? Cante. Tão simples, uma ordem tão simples. 1 Timóteo 2,8, outra ordem, que ore por todas as pessoas, 1 Timóteo 5,18, 2,8. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas. Está vendo porque que não é pecado levantar a mão aqui na hora do culto? Sem ira e nem contenda, ore em todo lugar. Paulo está dando essa ordem para Timóteo, ore em todo lugar. Judas, versículo 20, esse versículo é interessante, irmãos. Judas: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito. Eu queria que você guardasse esse versículo aqui. Orar no Espírito. Nós vamos aprender o que é isso. E nós cometemos um erro gravíssimo com isso. Judas 1,20. 1,20. É igual 1 Coríntios 1,20. Ou 21. Orar no Espírito. Nós vamos ver o que é isso aqui. E a gente comete um erro gravíssimo, achando que quando eu oro, eu preciso ficar arrupiado, chorar. Não tem problema sentir essas coisas. Mas o dia que você não sente. Quem aqui já orou e pensou assim: não senti nada, hoje eu orei e não senti nada. Não é para sentir mesmo não, irmão. Não fique esperando sinal físico, não. Quem tem que sentir é o seu espírito. É o seu espírito. Ele precisa sentir. Quer ver? Vamos lá em Romanos, capítulos. No Espírito. Tá. Vamos lá em Romanos. Tem resposta. Vai cantar. Sabia que alguém ia fazer essa pergunta? Perdi o versículo. Paulo diz assim aos Romanos: e o nosso espírito comunica com o espírito. 8:26? Não, o 26 é o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas. Tem aqui também esse texto. Então, aqui ó.
8,16. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, quem tem que sentir é o nosso espírito, não é a nossa carne. Oramos no Espírito porque o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Meus irmãos, tem muito crente que tem dúvida se ele é filho ou não de Deus. E geralmente as pessoas oram e ficam esperando sentir alguma coisa. Não, quem tem que sentir é o nosso espírito. E sabe o que é, qual o sentimento que ele precisa sentir? Que somos filhos de Deus. Fé. Crer que você é filho de Deus. Essa é a nossa batalha. Essa é a nossa luta diária. E nós precisamos entender que filhos de Deus sofrem também. E eles são corrigidos. Hebreus capítulo 12 todinho vai falar sobre a correção, a disciplina de Deus. E Deus corrige aos filhos que amam. Se estáis sem correção, então não sois filhos, sois bastardo. Então, meus irmãos, quando eu vou orar, quem tem que sentir é o meu espírito. Eu preciso crer. Eu preciso crer que a minha oração chegou no trono da graça. E se não vier a resposta? Como é que eu faço? Quando eu oro e a resposta não chega, o que eu tenho que fazer? Continuar orando. E nunca desmorecer. Lucas 18:1. Orar sempre, dever de orar e nunca desmorecer. Agora eu preciso crer. Agora, quando eu creio na oração que eu faço, porque eu sou filho, e se eu sou filho, eu estou falando com o meu Pai. Pai nosso que estás no céu. Então isso me dá segurança para crer numa coisa: a minha oração está no trono da graça. Ela chegou no trono da graça, porque eu tenho direito. Esse direito quem me deu foi Cristo. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, e todos quantos o recebeu, deu-lhes o direito, o poder de ser feitos filhos de Deus. Então ele nos deu o direito de serem feitos filhos de Deus. Eu tenho esse direito. Então, meus irmãos, eu posso pegar esse versículo aqui e levar diante de Deus e falar assim: Senhor, eu sou seu filho. E eu estou falando isso, não é de mim não. Quem me deu essa garantia foi o seu filho. E aí está escrito na sua palavra. Então eu tenho o direito de entrar na sua presença, porque eu sou seu filho. Por causa do seu filho. Está claro isso, irmãos? Isso me dá segurança. Isso me dá descanso para conversar com Deus, para ter relacionamento com Deus. O relacionamento que a oração gera entre eu e Deus é pai e filho. Eu tenho que crer nisso. Jesus, o tempo todo, quando ele falava de relacionamento com Deus, ele usou a figura do pai, de um pai. Pai nosso que está nos céus, vós que sois pais, sabeis das boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celeste vos dará. A única vez que Jesus não chama Deus de pai foi na cruz. Que ele vai dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Porque ali não estava mais o filho, mas estava representado ali o Cordeiro Pascual, aquele que levou sobre si todo o pecado do mundo. Então, Deus meu. Mas fora isso, o tempo todo, meu pai trabalha até agora, eu trabalho também. Eu e o pai somos um. Pai, eu peço que não os tire do mundo, mas que os livre do mal o tempo todo. Para eu entender que eu e Deus é pai e filho. Você é filho, meu irmão, minha irmã. Você não precisa ficar cortando volta, inventando frases, inventando coisas, para chegar no seu pai. Quem me deu esse direito foi o próprio Filho unigênito de Deus. Ele me deu esse direito. Está claro isso aqui, irmãos? Eu posso chegar com confiança diante do trono de Deus. Agora eu quero ver com os irmãos, vão lá em Mateus, capítulo 6, versículo 33. Eu vou ler só o 33 e o 34, na verdade, mas, na verdade, o texto, a partir do 25, Jesus está terminando aqui. Ele está no meio, na verdade, da doutrina dele. Capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Jesus vai falar das doutrinas do reino de Deus.
Você quer saber como se portar como crente? Leia esses 3 capítulos. Aqui está as doutrinas do reino de Deus. Jesus começa a falar do reino de Deus aqui. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Sabe qual que é o nosso grande problema, irmãos? Podia, Juan, colocar os slides para nós agora. O texto base que nós vamos começar agora a entrar nos slides é aqui. O grande problema é que nós usamos a oração como último recurso. É ou não é? A gente busca, pede ajuda para o parente, corre atrás, chora, desespera, angustia. Aí lá no finalzinho, vamos orar, gente? Vamos orar, né? Vamos. A Bíblia está dizendo que buscai primeiro o reino dos céus. E o que eu faço? Eu busco por último. É quando já não tem mais recurso. Acabamos de ler lá Mateus 6,33. Buscai primeiro. É uma ordem de Jesus. E nós fazemos o quê? Buscamos por último. É ou não é? Entramos em desespero, entramos em agonia, começamos a buscar, a pedir ajuda, oramos, mas não confiamos. A gente até ora, né? Mas Filipenses 4,6, a gente não vive isso aqui. E a Bíblia está me dando também, mais uma vez, uma ordem. Paulo vai dizer assim aos Filipenses: não andeis, é uma ordem, ansiosos por coisa alguma. O que Paulo está dizendo em Filipenses é tudo isso que Jesus está falando aqui a partir do 25. Olha, no 25 ele vai dizer assim: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas antes seja conhecida de Deus as vossas petições. Eu já falei com os irmãos aqui o que é uma petição. Paulo está usando aqui um termo jurídico. Tem um advogado aqui, não tem? Tem advogado aqui. Petição é um termo jurídico. Aí Paulo vai dizer assim: faça conhecida de Deus as vossas petições. O que é uma petição? Vou falar mais ou menos o que eu entendo de uma petição. Você procura um advogado, você tem uma causa. Vamos dizer que uma causa contra a Oi. Acho que todo mundo aqui tem causa contra a Oi. Você pagou uma conta 3 vezes e a Oi não quer te devolver o dinheiro. Aí você procura um advogado. O que você precisa fazer? Contar toda a sua história para o advogado. Não, eu paguei as contas, está aqui a prova, isso. Já tem um tempão que eu estou tentando. Meu nome foi para o Serasa, foi para o SPC, passei vergonha no supermercado, fui comprar, meu cheque voltou. Quer dizer, nem usa cheque mais. Fui lá comprar fiado, a menina consultou, não me vendeu, passei maior vergonha. Você conta tudo para o advogado. E ele vai escrever agora uma petição. Não é isso? Ele vai fazer um pedido para o juiz. Você não chega lá no fórum e: ô, sou juiz, eu preciso de falar com o senhor aí, falar com o senhor. Você faz isso? Você sai de lá preso. Você nem chega perto do juiz. Alguém tem que te representar diante do juiz. Você não é advogado, então o advogado vai lá com a petição e ele vai te representar. Você vai assinar como é que chama? Uma procuração, dando ao advogado poderes para usar o seu nome e te representar diante do juiz. Então você colocou sua vida na mão do advogado. Aí ele vai lá e vai entrar com um pedido no fórum. O juiz vai chegar para ele a petição, sabe o que ele faz? Tem um bolo de petições, coloca ali. O dia que ele quiser ver a sua petição, o advogado não fica assim: eu sou juiz, já viu a minha petição? E o pedido que eu te fiz ontem? Juiz, aqui, não esquece de mim não. Perde a carteirinha dele. O dia que o juiz quiser, o dia que ele quiser, ele tem autonomia, autoridade, nem o prefeito pode obrigá-lo a fazer isso. O dia que aquele juiz quiser pegar a sua petição e ler, vou ver aquela petição, tem lá, está 5 anos lá. Paulo vai dizer assim, a Bíblia vai dizer assim: fazei conhecida de Deus as vossas petições. Sabe o que a Bíblia está me dizendo, meu irmão? Que quando eu oro, eu estou fazendo uma petição. Jesus é o meu advogado. João disse lá em 1 João 2,1, não é o meu advogado? E é o meu sumo sacerdote. E eu faço uma petição. A Bíblia está me dizendo que quando eu faço a petição, Deus conhece ela na hora. Ele não arquiva. Não, na hora. Mateus 6,6.
Entra no quarto, fecha a porta, ora em secreto, e o Pai que está em secreto te recompensará. É na hora. Ah, mas eu pedi isso, eu não ganhei isso. Mas que recompensa é essa? A recompensa da oração. Então, meus irmãos, a gente até ora, mas a gente precisa orar. E sabe o que é confiar? A minha petição está lá. Ela já foi conhecida de Deus. Eu vou até falar dela com Ele, porque eu tenho liberdade, eu tenho confiança, eu tenho intimidade para conversar com Ele. Na oração eu vou dizer para Ele: Senhor, estou lembrando aqui, o Senhor lembra daquela oração que eu fiz ontem sobre esse assunto? Como é que ela está aí? O Senhor já vai, que dia que o Senhor pode atender? Estou falando com Deus, eu tenho esse direito. Senhor, sabe aquela oração que eu tenho feito pelo meu filho, pela minha filha, meu marido, minha esposa? Já tem 20 anos que eu estou orando, o senhor lembra? O senhor lembra direitinho do que eu, de repente, o que está faltando para essa petição ser atendida? Eu estou falando com Deus, eu estou dialogando com Deus. Então a Bíblia diz para eu confiar, leva diante de Deus, fazei conhecida as vossas petições diante de Deus pela oração, pela súplica e pela ação de graça. Então faça conhecida de Deus. Oração não é um preço a ser pago. Nós precisamos corrigir isso aqui, tá, irmãos? Eu já cansei de falar isso aqui. Irmão, isso aí é mais para consolar os outros. Vão pagar um preço, hein, de oração. É como se a oração fosse um negócio tão difícil, tão ruim, que tem que pagar um preço. Não, irmãos, oração não é um preço a ser pago, é uma recompensa. Oração é uma recompensa. Mateus 6,6, o Pai te recompensará. Meus irmãos, existe recompensa maior do que falar com Deus? Hein? Mas é falar mesmo, não é aquela oraçãozinha, Senhor, obrigado por essa comida, né, que ela possa me fazer bem e nunca faltar. É a oração de todo crente. Vai dormir? Senhor, me guarda, me livra de ladrão. Se eu morrer essa noite, o Senhor me salva. Em nome de Jesus, amém. Não, é você falar com Deus, né? Oração não é um preço. Ninguém está pagando preço. Oração não é ruim, não é difícil a ponto de você ter que pagar um preço para orar. Não, oração é recompensa, irmão. Você está falando com Deus. A recompensa da oração é falar com Deus. É a própria oração, é você ter o privilégio, é você ter o direito, é você ter a benevolência de Deus em poder orar. Então isso é oração. Oração não é um preço a ser pago. Oração é um privilégio. Oração é um prêmio, é uma recompensa. Orar para cumprir tabela. Todos nós aqui gostamos de fazer demais isso. Hoje eu estava lá em casa, lendo sobre isso, aí um irmão me ligou, ele deve ter ouvido isso, e ele entrou nesse assunto comigo, e eu comecei a descascar ele falou comigo: calma, rapaz, você está nervoso? Eu estou assim porque eu estou aqui lendo a Bíblia e orando, e você me liga para falar sobre esse negócio, me perguntando se eu não vou marcar aqui na igreja culto de oração, madrugada, não sei o quê, fazer escala de oração. Sabe aquelas escalas de 15 minutos que a gente tem que dar um nome? Meus irmãos, não existe isso para Deus, essa oração de tabela. Vamos ser sinceros, eu colocava meu nome ali, e quando eu orava aqueles 15 minutos, eu ficava tão orgulhoso de mim mesmo. Aí eu orei 15 minutos. 15 minutos. Uma consulta médica é 45 minutos, você paga R$350, 500, R$600. Aí a gente ficava todo orgulhoso, porque orou 15 minutos, porque eu cumpri a minha tabela. Aí agora eu sou crente. Aí, no final dos 15 minutos, eu vou dizer para Deus assim: tchau, Deus, até amanhã, nesse mesmo horário. Isso é orar por tabela. 1 Tessalonicenses 15, 17, 18, nós já falamos isso aqui, é orar sem cessar. Não tem hora, não tem tabela. Orar de madrugada só é bom para quem ora, para Deus não tem nada a ver. Tanto faz para Deus se você orou de madrugada, de manhã cedo, meio-dia, 1h da tarde, 3h da tarde. O que Deus quer é que você ore. Não tem hora marcada para Deus. Não tem dia marcado para eu chegar diante de Deus.
Então eu não preciso esperar uma tabela para eu colocar meu nome ali e orar. Não, eu não preciso disso, eu não preciso. Meus irmãos, o que nós precisamos é de orar, né? Orar sempre e confiar em Deus. Nós não precisamos esperar uma tabela. Orar em grupo é bom? Mas eu preciso ter a minha intimidade pessoal com Deus, pessoal. A gente tem o costume de orar junto lá em casa, mas Zenaide, o casal, a família, sim. Mas eu tenho o meu momento separado com Deus. Eu preciso dele. É eu e Deus. E mais ninguém precisa saber do que eu estou conversando com Deus. Posso orar em voz alta. O diabo vai escutar? Vai. E o que tem? E tomara que ele escute mesmo. E o que o diabo pode fazer com a oração de um pecador confesso? Hein? Diante de uma confissão, não precisa nem de advogado, de acusação, de nada. Ele confessou, acabou o processo. Ele confessou, acabou o crime. Eu chego para Deus e confesso em nome de Jesus. O que o diabo vai fazer com isso? Ele não pode me acusar mais, porque eu confessei. Não é assim? Um criminoso que confessa o seu crime, acabou a acusação. Não precisa de advogado de acusação. E o diabo, ele é o acusador. Apocalipse 12 vai dizer isso. Ele acusa os nossos irmãos de dia e de noite. Agora, diante de um pecado confesso, que é o nosso caso, o que ele vai fazer com isso? Nada. Então eu posso orar em voz alta, em qualquer lugar. Não é sábio orar na rua, orar dentro de um ônibus, orar no meio da igreja e expor a minha vida, né, a vida de alguém. Senhor, abençoa, né, o meu marido, Senhor, aquele bebum, só fica bêbado, e começa a falar a vida dele toda na oração. Não precisa disso. Eu posso fazer isso no quarto. Eu e Deus, aí sim, lá eu vou, né? Então, meus irmãos, nós não precisamos de tabela, não precisamos de lugar, é orar em todo lugar. Nós vimos aqui, 1 Timóteo 2,8, orar em todo lugar, todo lugar. Ah, vão para o monte? Vão, só vai ser mais gostoso, no alto do monte, a brisa, no meio do mato, né? Vão orar na igreja? Mais gostoso ainda, mais confortável sentado. Vamos orar na rua também, vamos orar no Parque Ipanema, vamos orar em casa. O negócio é orar, em todo lugar, em todo lugar. Então nós não precisamos aqui de uma tabela para orar, né? A oração não é um preço, já falamos, não cumprir tabela. Orou aquele momento e pronto, só volta amanhã de novo. Oração, meus irmãos, é uma entrega. Quanto mais eu oro, mais eu estou me entregando para Deus, né? O desejo de conhecer mais a Deus. É isso que é oração. É o desejo de conhecê-lo. Pode passar. Eu oro, mas não sinto nada. Já aconteceu com todo mundo aqui, não é? Pare de esperar sinais físicos. Pare com isso. Pare de ficar esperando toda vez. Não é proibido, tá? Você orar, chorar, se derramar. Eu faço isso. Tem vezes que eu estou orando sozinho, começo a chorar, nem oro mais, só choro. Não tem problema. Mas eu não posso medir a minha fé, a oração. Deus ouviu porque eu chorei. Não, não é por isso. Deus ouviu a minha oração por causa de Jesus. A causa é Ele, o motivo é por causa dele. Então, nós lemos lá em Judas, né, o que precisa sentir é o meu espírito. Você já teve uma experiência assim de estar orando? Faça isso de vez em quando. Você está orando, aí você para. Para de falar e fica em silêncio. Deixa Deus falar com o seu espírito, falar com a sua alma, com o seu coração. Deus não vai falar com a sua carne. A carne está, pelo contrário, a carne está morrendo naquela hora da oração. Carne não gosta de orar. A nossa carne luta para você não orar. Quando você começa a orar, você começa a sentir sono, cãibra, você começa a lembrar de problema, de telefone, a panela de feijão que está cozinhando, aí você fica ali, aí você não consegue orar. É a sua carne. Então, o que precisa nessa hora aqui é o seu espírito ser derramado, né? Parar de esperar manifestação física. O que você precisa é de crer.
Hebreus 11:6, todo aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. É o que diz aqui Hebreus 6:11. Então o que eu preciso é ter fé, né? Perguntas: o que eu faço para saber a vontade de Deus? As pessoas, elas acham que se abrir a palavra, Deus vai falar com elas a vontade dele. Sim, mas eu não vou pedir um versículo aleatório. Toda ela é uma orientação de Deus para a minha vida. Toda a Bíblia, toda a palavra de Deus. Então, como que eu faço para saber a vontade de Deus? Como que eu faço para me livrar do pecado? Como que eu faço para entender mais? São algumas perguntas. Ore. Você quer ter resposta para essas coisas aqui? Ore. Como é que eu faço para saber a vontade de Deus? Ore. Só ora. Fala com Deus. Senhor, me ajuda a fazer a sua vontade. Na oração, você vai perguntar para Deus o que Ele gosta, o que Ele não gosta, né? Como que eu faço para me livrar de um pecado que me persegue? Ore. Para entender melhor a Bíblia, ore. Tenha tempo para Deus. É o que está faltando para muito crente. Dar tempo para Deus, ter tempo para Deus. Nós temos tempo para muita coisa. E desculpas que vão validar a nossa falta de tempo para Deus. Não, nosso dia é corrido. E é corrido mesmo. Eu chego à noite cansado. Sim. A noite é para dormir. Sim. Cada um vai analisar a sua situação, mas ore. Tenha tempo para Deus. Tenha tempo para Deus. Pode passar. Então você precisa de crer. Crer na oração. Está aqui, meus irmãos, alguns princípios básicos na Bíblia para nos ajudar no nosso relacionamento com Deus. Primeira coisa, orar em secreto. Nós precisamos. Todo crente precisa. Todo crente precisa do seu lugar secreto de oração. Todo. Os irmãos já assistiram aquele filme Quarto de Guerra? É isso aqui, lugar secreto de oração. A mulher que transformou o closet dela num lugar de oração. Arrancou tudo que tinha lá, de roupa, sapato, e ali era o lugar dela orar. Só ela. Então é isso aqui, lugar secreto. Orar em concordância. Jesus falou assim: se 2 concordarem na terra, também será concordado no céu. Então, eu preciso de orar com concordância. Eu preciso estar em comunhão com o meu irmão. Sem comunhão, não há concordância no céu. Orações objetivas e específicas. Mateus 6, 7 e 8. Não usar de vãs repetições. Seja específico. Fale com Deus o seu problema. Qual que é o seu problema? Ah, não, meu problema, eu tenho vergonha de falar. E você acha que Deus não sabe? Fale. Qual que é o seu problema? Hein? Qual que é o seu problema? Seja específico. Foi Jesus quem falou isso. Está lá em Mateus 6, 7 e 8. Vocês não podem ser como os gentios, como os pagãos, que acham que por muito falar, repetidamente, serão ouvidos. Não, vocês não precisam disso. Vosso Pai Celeste já sabe do que vocês precisam. Agora, seja específico, fale a verdade com Deus. Seja sincero. Senhor, está acontecendo isso, isso e isso. Lá na escola tem uma pessoa lá que está me perseguindo. Senhor, não estou gostando. Senhor, lá no meu trabalho, meu chefe está me tratando desse jeito. Hoje mesmo ele falou isso comigo. E eu queria que o Senhor entrasse nisso comigo. Eu queria que o Senhor tratasse isso com ele. Eu queria que o Senhor me ajudasse nessa questão. Então, seja específico, fale com Deus. Isso aqui pega todo mundo, né? Só pode orar quem perdoa. Perdoar antes de orar. Se você não tem condição de perdoar, você não pode orar. É o que Jesus vai ensinar lá em Mateus 6,12, Lucas 11,4 também. Então você precisa perdoar antes, para depois orar. Até para ofertar, você precisa perdoar. Então, perdoe antes de orar. Apresentar as necessidades pessoais. Tudo que você precisa, pessoalmente, tudo, meus irmãos. Deus quer ouvir as nossas necessidades. Toda oração é em nome de Jesus. Qualquer coisa que você usar sem ser o nome de Jesus,
e você colocar naquilo a sua crença, isso é heresia. Por exemplo, antes de orar, eu preciso usar essa expressão. Se eu não usar, Deus não me ouve. Isso é pecado. Você está descartando o nome de Jesus e colocando essa outra coisa na frente, seja o que for. Paulo falou assim aos Gálatas, capítulo 1, ainda que um anjo vier e vos anunciar outro evangelho que não seja esse anjo é maldito, é anátema. Então, qualquer coisa que eu usar, eu posso usar o sangue de Jesus na oração? Posso. O que eu não posso é dizer o seguinte: você não usou o sangue, então Deus não vai te ouvir. A Bíblia não fala isso. Jesus falou assim, lá em João 14, 13, na sua última oração, a partir do capítulo 14, vai até o 17, ele vai falar isso. Tudo que vocês forem pedir ao meu Pai, peço em meu nome, e Ele vai vos ouvir. Meus irmãos, isso é uma ordem. Então, quando eu vou orar, eu falo isso com Deus. Senhor, eu estou aqui no nome do seu Filho, porque Ele mandou. E Ele falou que o Senhor pode me atender e deve me atender. Eu estou usando a Bíblia contra Deus. Os irmãos estão entendendo? Eu estou usando aquilo que Ele mandou escrever contra Ele. E Ele quer que eu faça isso. Use o meu nome, use o meu nome. E tudo que vocês pediram ao meu Pai, crendo recebereis, mas tem que ser em meu nome. A Bíblia ele não usou outra coisa, ele falou do nome dele. Agora, a gente pode querer inventar alguma coisa, não, mas o nome aí, o nome dele é Yeshua, e Yeshua quer dizer isso, quer dizer aquilo, quer dizer nada, é o nome dele e pronto. É a mesma coisa de eu falar com você assim, aqui, vai lá naquela mercearia e pega isso e fala que eu mandei pegar, usa o meu nome. Eu vou chegar lá para o dono da mercearia e falar aqui, fulano de tal mandou pegar aqui, e eu estou aqui no nome dele. Ah, não, eu vou te atender como se fosse ele. Quando eu uso o nome de alguém, aquela pessoa eu vou ser recebido como se fosse aquela pessoa. É o que Jesus está dizendo. Então, meu Pai vai vos receber como se fosse eu. Peço em meu nome, em meu nome. Coração quebrantado, nunca com soberba, com arrogância, com ira. Sabe aquelas orações que a gente faz com raiva, pedindo a Deus para pesar a mão, para tratar? Deus, faz justiça. Sabe quando a gente ora assim, sabe o que a gente está falando para Deus? Mata essa pessoa. Senhor, trata com ela. A gente está querendo que Deus esmaga aquela pessoa. Não é coração quebrantado. Davi já falava isso no Salmo 51, 17. Coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Então nós precisamos de orar com o coração assim. Orar com fé, né? Lemos lá em Hebreus, sem fé é impossível agradar a Deus. Jesus vai falar isso em Mateus, Lucas. E sem hipocrisia. Meus irmãos, Jesus vai dizer assim para os seus discípulos: quando orardes, não sejam como os hipócritas. O que é hipocrisia? É você usar uma máscara para Deus. É você ser alguém que você não é. Então, eu não preciso mudar diante de Deus. Eu não preciso mudar a voz. Eu não preciso mudar minha cara, minha feição, fazer cara de dó, de sofrido, de penalizado. Eu não preciso fazer isso. Eu tenho que ser eu mesmo. Eu não posso ser hipócrita. Jesus falou isso. Não sejam como os hipócritas. Os irmãos lembram da parábola do fariseu e do publicano? Que batia no peito: eu faço isso, eu oro, eu jejuo, eu dou dízimo, eu não sou como esse publicano que está aqui. E o publicano batia no peito lá atrás, dizendo: Senhor, sê propício a mim, pecador. Ele foi ele mesmo. Então eu não preciso me revestir. Jesus chamou depois os fariseus de hipócritas, de sepulcro caiado. Por fora uma coisa, por dentro é outra. Então, meus irmãos, eu tenho que ser diante de Deus aquilo que eu sou. Aquilo que eu sou na igreja, aquilo que eu sou no trabalho, aquilo que eu sou na escola. Agora, porque eu vou orar, aí eu vou mudar. Agora é o santo que está orando. Lá no serviço é o capeta em figura de gente. É o que dá mau testemunho, fala palavrão, conta piada, imunda. Agora vai orar e muda. Muda a voz, treme a voz, chora. E faz aquela oração mais
vira carioca, porque Senhor, nem sei falar carioca. Tem uns crentes, vai e muda a voz, vocês já viram? Eu não estou criticando ninguém. Para que? Eu fico pensando, para que isso? Isso não comove Deus, irmãos. Não comove, isso não toca o trono de Deus. O que toca o trono de Deus é uma oração sincera. Então eu preciso ser eu mesmo. Amém? Alguma pergunta? Hoje nós vamos abrir para a pergunta. Vai lá, Beltrame, leva o microfone. Alguma dúvida? Sobre oração. Hoje nós estamos terminando a quarta-feira sobre oração. E semana que vem, na quinta, nós vamos então colocar em prática. Vamos orar. Meus irmãos, nós não vamos criar aqui, de maneira alguma, lista de oração, motivos de oração, fazer aquele papelzinho, entregar para cada um, não sei o quê. Não, nós temos no WhatsApp aí um grupo de oração, que as pessoas colocam lá, o Pablo sempre está colocando lá os motivos, né? As pessoas pedem. Agora, o que precisa é isso, pedir. Estou passando por isso, uma cirurgia, estou doente, estou desempregado, vou fazer uma viagem. Vamos orar, não tem problema. Desde que você entenda que você também pode orar. E deve orar. Lembra de uma coisa, quando você for orar, você vai conversar com Deus. Não tente inventar nada. Não precisa disso. Não procure o melhor, não faça sacrifícios para orar, nem votos que você não vai cumprir. Não prometa nada para Deus. Senhor, se o Senhor me der isso, eu nunca mais faço isso. Não faça isso. Não faça. Só peça a Deus para te libertar. E foge daquilo. Faz isso? Fica só fazendo negócio com Deus, né? Catira. Só fez uma vez? Então tá bom. Irmãos, nada não? Podemos encerrar? A menção do nome de Jesus, então seria, Senhor, em nome de Jesus, amém? Ou tem essa liturgia de em nome de Jesus? Porque como você fala colocar antes, depois? Tipo assim, estou terminando minha oração e eu não falei assim, em nome de Jesus, amém. Mas eu citei o nome de Jesus, então eu não fiz em nome de Jesus? Tipo não, isso? Você fez, citou o nome dele, você usou o nome dele. Não é a expressão, no final da oração, que valida tudo que eu falei anteriormente. No meio da oração, no início da oração, se você começou com o nome de Jesus, não tem regra. Você precisa só mencionar o nome dele, foi o que ele falou, né? Não podemos crer o seguinte, irmãos, Deus também não é esse carrasco que está no céu, que se você não clamou pelo sangue de Jesus, Deus não te ouve. Não tem isso na Bíblia, lugar nenhum na Bíblia. Se alguém faz isso, problema dessas pessoas. A Bíblia não nos autoriza nem manda fazer isso. O que Jesus mandou é meu nome. Só que lá em Israel é Yeshua. Aqui no Brasil é Jesus. No Japão, não sei que nome que é, como é que eles falam Jesus lá, e vai por aí. O que eu preciso, na verdade, essa liturgia do nome, é eu estar nele e ele está em mim. Quer ver? Coloca aí João 15, versículo 7. Para responder melhor essa pergunta da Ribana, se tem que ter o nome de Jesus. João 15, 7. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Viver o que está aqui. Agora, como que essas palavras vão estar em mim se eu nunca li? Se eu não leio? Aí eu vou errar muito. E isso quer dizer que eu não estou nele também. Os irmãos estão entendendo? Meus irmãos, não existe aqui um discernimento, uma revelação por trás disso, não. Minhas palavras, quais são as palavras de Cristo? Tem outra além dessa? Hein? Ele deu outra além dessa? Não. Essas palavras precisam estar em mim. Essas palavras precisam estar. Agora, como que elas vão estar em mim? Na minha prática diária de vida. Para eu praticar essas palavras,
Eu preciso ler. Ah, mas eu leio e não entendo. É mentira. É a mentira mais deslavada que eu já escutei até hoje. Esse negócio de falar que lê a Bíblia e não entende. Isso é mentira. As mulheres que gostam de falar isso. E os homens gostam de ler para caçar mensagem. Esquece isso. A Bíblia é um livro de história, irmão. Geografia, fala da história do homem, fala tudo o que eu preciso saber de Deus está aqui. O que eu não preciso saber, Ele não mandou colocar aqui. Aí se alguém vem e fala uma revelação que não está aqui, essa revelação não é de Deus. É uma experiência que eu tive. Os irmãos estão entendendo? Então, eu preciso estar nele. E eu estar nele é eu primeiro, ter nascido de novo. E eu ter em mim as características dele, de Cristo. E as palavras dele eu preciso de ler. A resposta desse versículo que você está falando aí, ela está toda bem explicada na carta de João, 1 João. Se os irmãos depois tiverem curiosidade de saber o que é estar nele. 1 João, Aí, 1 João quanto? Ele vai falar a carta aqui, toda? É na carta toda, vai ter nos vários capítulos. Ele vai falar: aquele que está nele não peca, aquele que está nele é regenerado. Capítulo 3. Ele vai falar no capítulo 4 também que aquele que está nele, ele ama o próximo. Aquele que está nele, a fé verdadeira é conservada. Ele vai falando todas essas coisas. Quem vive no pecado nunca o viu, nem sabe quem ele é. Então não tem jeito. Então, meus irmãos, eu preciso estar nele e as suas palavras em mim. Para as palavras dele estar em mim, eu tenho só que ler. O que eu tenho que fazer? Só ler. Eu não sei ler. E entra no Mobral aí, entra em qualquer coisa, aprende a ler. Ou compra a Bíblia do Cid Moreira. Vai escutar a net aí, ó. É alfabetizadora. Ah, não sei ler. Compra o Cid Moreira, vai escutar. Escuta. Mas ela tem que entrar dentro de mim. As palavras de Cristo têm que entrar dentro de mim. E um dos meios que Deus nos deu é ler, é a visão, a audição. Então eu preciso ler as palavras dele. E o mais importante é praticá-la. Mais alguma coisa, irmãos? E entende, né? E entende as profecias deste livro, né? Bem-aventurado, feliz. Tem mais uma contribuição aqui em relação ao que você falou aí do texto sobre a oração. João capítulo 14, verso 13 e verso 14. O verso 13 ele diz assim, ó: e tudo quando pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então aqui ele está falando tudo que pedis em meu nome, no nome de Jesus. No verso 14 ele complementa, ele faz assim: se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. O próprio Jesus dizendo que através do nome dele, ele vai atender as nossas petições. Tem que pedir, né? Lá mesmo no texto que lemos, capítulo 7, pedi, dá-se-vos-á, batei e abri-se-vos-á, todo aquele que pede, recebe. Eu tenho que orar, eu tenho que pedir. Irmãos, amém então? Todo mundo já sabe orar? Não tem dúvida? Você entendeu que você pode estar cozinhando e orando? Conversando com Deus? Você não precisa de um... Agora, aquele momento que você pode ir para o quarto, fechar a porta e orar, pode ser assentado mesmo na cama. O ruim de orar deitado é que você pode dormir, né? E ajoelhado, bom que não dorme. Dorme também, que eu já cansei de dormir de joelho. De madrugada, 3 da manhã. Aí, não precisa escolher horário sacrificante. Escolha um horário bom que você consiga orar. Só lembra de uma coisa: quanto mais você falar, melhor. Quanto mais você falar com Deus, é melhor. Tudo, tudo, tudo. Seu marido chegou ontem, brigou com você por causa do arroz queimado, você ficou aborrecida, você chorou por causa daquilo, né? Você vai falar com Deus, falar tudo, tudo. Eu não sei mais o que eu posso dar de exemplo aqui não, mas
é falar tudo, 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 tudo quanto pedirdes, em meu nome vos será feito, tudo, tudo que vocês quiserem, vos será feito. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar. Vamos passar um tempo aqui em oração, né? Se você quiser ficar sentado também pode, em pé, ajoelhado. Outra coisa, irmãos, não existe, está aqui na igreja, você tem que orar virado para cá. Isso aqui já está claro, não está? Isso aqui não é nada não, tá? Isso aqui só é uma bancada que nós temos aqui para apoiar a Bíblia. Inclusive, nós vamos arrancar isso aqui, colocar um menorzinho aqui, está muito grande isso aqui. Colocar um menorzinho, nós já estamos olhando, vamos mudar isso aqui tudo. Isso aqui não tem nada de consagrado, de santo. Isso aqui não é altar, não existe altar na nossa igreja, porque se tiver altar aqui, nós temos que sacrificar alguma coisa nele. Não existe altar. Existe um púlpito, que é o nome púlpito, bancada, mesa, suporte, apoio de Bíblia, seja lá o que for. E não tem necessidade de você orar virado para cá, de costas, não sei o quê. Não tem nada disso. Deus não está preso nessas coisas, não. Isso é misticismo, tá? E orar mais perto do púlpito, não tem nada disso. Deus não está longe de nós, Deus está perto para nos ouvir, né? Vamos passar um tempinho aqui em oração, vamos falar com Deus, no nosso coração, no nosso espírito, deixar Deus falar conosco, visitar o nosso espírito, nossa alma. Esse Deus bendito, nosso Pai. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, bendito seja o Senhor que nos deu esse recurso tão maravilhoso que é a oração, ó Deus. Meu Deus, hoje o nosso coração, a nossa vida está tão leve, sabermos que podemos entrar na Tua santa presença, levando as nossas dores, as nossas mágoas, meu Deus, nossos problemas. Sabemos que temos um Pai no céu que cuida de nós, que sabe de tudo que nós precisamos, um Pai que é zeloso, amoroso, que corrige-nos, que não nos deixa entrar por veredas erradas. Bendito seja o Senhor, meu Deus. Tu és o nosso Deus, o nosso Pai. Meu Deus, e queremos colocar diante do Senhor um pedido, que é para aqueles irmãos que estão enfermos. Eu não sei, ó Deus, quantos são, o nome talvez também não sei de alguns, mas aqueles irmãos que estão passando por enfermidade, problemas de cirurgia, meu Deus, e nesse momento de pandemia ainda, o Covid está aí, meu Deus, gripe forte, as crianças estão sendo, meu Deus, fortemente atacadas por esse vírus. Guarda o teu povo, Senhor. Nós também te agradecemos porque os nossos dias estão nas tuas mãos, estão todos contados. Meu Deus, os fios de cabelo da nossa cabeça, o Senhor sabe quantos, nem uma folha cai. Tudo isso a tua palavra, ela nos fala para nos dar segurança, conforto, alegria. Meu Deus, queremos também nessa hora te agradecer, porque moramos num país onde temos liberdade para carregar a Bíblia, para falar do Senhor, para cultuar, para termos um lugar onde reunir. Ó Deus, te agradecemos por este lugar aqui, temos dinheiro para pagar o aluguel, não somos um povo rico financeiramente, mas nós temos em abundância a graça do Senhor. Meu Deus, o nosso coração, ele arde, nós nos alegramos. Meu Deus, o nosso espírito se quebranta, a nossa alma se deleita, ó Deus, nessa graça abundante e nas eternas misericórdias do Senhor. Meu Deus, se tem alguém aqui agora no nosso meio, em casa, nos ouvindo, Senhor, enfermo, cura, Senhor. Nas tuas mãos há poder e a força, ó Deus. Meu Deus, quando os inimigos cercaram Jerusalém, Josafá, ele orou falando exatamente essas palavras. Meu Deus, e também queremos fazer delas, ó Deus, nossa oração.
E outros reis também oraram essa oração, ó Deus. Com o inimigo está o braço de carne, mas com o Senhor está, conosco está o nosso Deus, conosco está o braço do Senhor, a mão poderosa do Senhor. Meu Deus, e essa mão esteve sobre a igreja primitiva, lá no livro de Atos, e essa mesma mão está sobre nós. Meu Deus, os anos passaram, meu Deus, a igreja cresceu, avançou, meu Deus, e nós chegamos até aqui, porque o Senhor permitiu. Tudo, ó Deus, pertence ao Senhor. E como nós somos gratos por isso, ó Deus. Não dependemos de homem algum. Não dependemos de igreja, de pastores, de líderes religiosos. Nós não dependemos da opinião dessas pessoas para dizer se somos ou não teus servos. Porque a tua palavra, ela nos garante e nos assegura que nós somos teus filhos. E nós cremos nisso, ó Deus. Nós nunca negamos o Espírito Santo. Espírito Santo, nosso amigo, nós queremos te dizer também, tu és Deus. Nos ajuda, Espírito Santo. Em Romanos 8, 26, a Bíblia diz que o Senhor nos ajudaria nas nossas fraquezas. E nós pedimos ao Senhor nessa hora. Nos ajuda na nossa fraqueza. Não sabemos orar como convém, mas segundo os gemidos do Espírito Santo, que são gemidos inexprimíveis, nos ajuda, Senhor, nos ajuda. E a cada dia estreita a nossa amizade, o nosso relacionamento com o Senhor. Ensina-nos a orar, como o Senhor ensinou os discípulos naquele dia. Ensina-nos. Meu Deus, e nessa noite, quando estivermos dormindo, e todos possam dormir um sono reparador, descansar no Senhor, as aflições de amanhã pertencem a amanhã, e que possamos dormir em paz, a noite inteira, Senhor, e acordar amanhã renovados, fisicamente e espiritualmente. E durante o tempo que estivermos dormindo, ó Deus, o Teu Espírito, Ele possa falar conosco, Ele possa visitar o nosso espírito, meu Deus, e confirmar com o nosso espírito que nós somos teus filhos. Meu Deus, leva-nos em paz aos nossos lares, que a tua boa mão continua sobre nós. Nós assim oramos e deixamos diante de ti essa oração, em o nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Podemos assentar. Nós terminamos assim esse culto. Na quarta-feira que vem, nós queremos fazer aqui, ao invés de um estudo, um momento maior de oração como esse, com louvores, né? O coral vai estar aqui para nos ajudar, e queremos fazer uma vigília de oração, de glorificação, de agradecimentos, de pedidos, enfim.